Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 9 desse intensivão de finanças bíblicas. Que bom ter você aqui comigo. Tem gente que está conseguindo vir online aqui comigo hoje, porque hoje é sábado. Começou, aperte o play, isso mesmo, quero ver os super comprometidos, as super comprometidas aqui comigo, que está aproveitando ao máximo esse intensivão de finanças bíblicas, que são 28 aulas, 100% online, 100% gratuito, que é dividida em duas partes. A primeira fase, que são aulas aqui, que eu estou fazendo uma verdadeira metanoia financeira, uma mudança de mentalidade, de você preparando a base, a rocha, para você transformar a sua vida financeira. E a segunda fase, que vai começar na próxima quinta-feira, e não será aqui nas redes sociais, será a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é um evento apenas para inscritos, e você pode se inscrever de forma gratuita, cristãorico.com/evento. Eu estou vendo meus mentorados aqui também, que bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos meus mentorados que me acompanham aqui também, é muito bom ter você aqui, aprendendo também, é sempre muito importante, cada vez mais aprender. O tema da aula de hoje são péssimas maneiras de investir que impede você de ter suas finanças controladas. Isso mesmo. A ideia de hoje é continuar te preparando para você saber como ganhar mais e multiplicar suas sementes e investir melhor, do jeito certo e duradouro. Porque muitas vezes não adianta você responder uma dúvida que você tem, qual é o melhor investimento, onde eu invisto? Se você não tem base para entender o que é ruim, porque assim, sabendo o que é ruim, você já elimina essas questões e tem a maior, é mais fácil, é mais provável que você invista da forma certa. Estamos aqui, como eu disse, na primeira fase desse evento, desse intensivão, que é um aquecimento para a segunda fase, que é super especial e vai começar na próxima quinta-feira. As aulas dessa primeira fase estão acontecendo todos os dias ao meio-dia e 7 e às 21h47, exceto hoje, sabadão, que a aula vai acontecer antes um pouquinho. A aula vai ser às 17h07. Então, marca aí, 5h07, horário de São Paulo, vai ser a aula super especial sobre qual o melhor investimento. Hoje, às 17h07. Amanhã, deixa eu te dar um recado importante. Domingo não teremos aula. Então, por que nós teremos aulas? Porque as aulas dessa semana vão sair do ar amanhã à noite. E eu quero que você aproveite para colocar em dia as aulas que você, se você perdeu alguma aula, se você não assistiu ou quer rever. Então, é importante você utilizar amanhã para isso. E aí, as aulas retomam na segunda-feira, depois da aula especial de hoje, às 17h07. E se você... É importante, a segunda fase, ela não vai ser aberta aqui nas redes sociais. Você precisa estar inscrito em cristãorico.com/evento. Se você já está dentro de um dos grupos do WhatsApp do Intensivão, você já está inscrito e vai receber os links lá dentro, tá? E importante, se você também pode indicar esse evento mandando esse link, cristãorico.com/evento, para você transbordar e ser super comprometido aqui comigo para aprender mais sobre finanças à luz da Bíblia. Nos grupos de WhatsApp, basta você estar em um grupo, não precisa estar em mais de um, tá? Um grupo apenas é suficiente. As aulas da segunda fase são 7 aulas mais do que especial. Vai ter material de apoio para você praticar. Vamos ter na segunda fase comunidade exclusiva do Facebook. Tudo isso de uma forma desse curso que é 100% gratuito, essas 28 aulas. E tudo isso é para trazer para você um conteúdo que eu quero que você seja obediente a Deus em suas finanças.
E com isso, ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. E o tema de hoje é sobre investimento, justamente. E isso não importa se hoje você tem dívidas, se você está no vermelho, você precisa entender com o conteúdo que eu vou te passar hoje, como é possível sair das dívidas e começar a investir. Você precisa estar preparado durante esse processo. Você precisa, sabe o quê? Se comprometer, dar o primeiro passo, ter determinação de que isso é para você sim. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo vem do seu aprendizado. Como foi o caso do meu mentorado, Edilson. Ele acreditava que um dos péssimos investimentos que eu vou te falar hoje era bom. Olha só como tem coisas que você nem sabe que não sabe. O Edilson, ele descobriu que, olha, o que ele achava que era bom não era tão bom assim. Então, você precisa ter esse entendimento que há coisas na vida financeira que você nem imagina. Olha só o que o Edilson tem para falar para a gente hoje, para transbordar na sua vida. Quero deixar o meu depoimento para vocês e que eu estou muito grato, muito feliz por ter conhecido, através das redes sociais, ter conhecido este programa que nos traz um diferencial para a nossa vida financeira. E aprendi bastante com vocês, com esse pouco tempo, né? Nós estamos aí no curso, já aprendemos a fazer investimento, coisa que eu não sabia, né? Achava que poupança era o melhor lugar, realmente não é. Não tinha o conhecimento que nós não precisávamos estar pagando essas taxas de banco, né? Hoje eu tenho conhecimento que nós temos os aplicativos, os bancos, né, digitais, e as corretoras, né? Aprendemos, né, o que nós podemos fazer, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da doutora Tânia, do Rodrigo, essa equipe maravilhosa. E tenho aprendido muito com vocês e sei que vou continuar aprendendo, porque está sendo um divisor de água, um divisor de linha na minha vida, né, financeira. Já estou conseguindo fazer sobrar, já estou conseguindo fazer, né, investimento. Tem ação, porque aqui você tem recurso para mudar a sua vida financeira. E assim eu quero deixar esse testemunho. Amém. Olha só o Edilson, como ele realmente teve uma verdadeira transformação na sua vida financeira, porque ele achava que algo era bom e não era tão bom assim. Lhe faltava conhecimento. Ele pensava que investir na poupança era o melhor lugar para ser um investidor, mas ele mal sabia que ao investir na poupança, ele estava perdendo o poder de compra. E eu vou te explicar mais sobre isso nessa aula de hoje, que ao invés de multiplicar o dinheiro, ele estava reduzindo o dinheiro dele. Perceba que ele perdeu o medo e foi atrás de conhecimento, foi atrás de saber mais. Na aula de ontem, eu te expliquei sobre comecei a falar para você sobre a parábola das moedas de ouro, da parábola dos talentos. Inclusive, ficou como lição de casa você ler a parábola dos talentos, onde o servo tolo e infiel teve medo. Jesus disse que ele deveria ter dado o dinheiro dele aos banqueiros, ao invés de ter enterrado e agir por medo. E eu não canso de repetir exatamente isso, que sempre aparece no chat gente perguntando: nossa, como é que eu faço para sair do consignado? Como é que eu faço para pagar as minhas dívidas? Quem pergunta assim ainda não está entendendo que acha que a solução das suas dívidas é apenas um único passo. Uma dica que eu quero te dar nesse momento, que é o que vai fazer essa pessoa sair do consignado, sair das dívidas de uma vez, não é apenas o único passo. Mas o que eu tenho repetido nessas 9 aulas, incluído com essa aula de hoje, até aqui, é que se você quer um tipo de transformação
como do Edilson, de todas as pessoas que você já viu aqui, que eu estou compartilhando com você, você precisa começar a ter uma verdadeira metanoia financeira, que é uma mudança essencial de pensamento para a sua transformação. Porque não adianta nada você pagar um consignado e depois, no primeiro obstáculo, fazer outro. Concorda aqui comigo? Você tem que saber lidar com as circunstâncias, com as situações, com os obstáculos da vida, para poder sempre ter esse entendimento. E isso vai fazer toda a diferença quando você não mais enterrar as suas moedas de ouro. Quando você começar e saber e souber multiplicar de verdade. Entender que as sementes que Deus te dá, cada uma delas tem um propósito. Você precisa se capacitar, porque Deus vai te dar segundo a sua capacidade. Deus vai dar na sua mão dessa forma. Então, não adianta ficar orando a Deus por mais recursos se você não fizer a sua parte. Você precisa se comprometer e assistir todas as aulas deste curso. É o que eu te peço, porque elas são uma sequência, é uma montagem de um quebra-cabeça. Pensa comigo, se faltar uma peça do quebra-cabeça, ele vai estar completo? Não vai estar, vai sempre faltar uma peça. Você precisa estar com esse quebra-cabeça todo montado, com todas as peças. E esse é o primeiro passo da sua transformação, que é entender que você tem que seguir tudo. Se você pensa que não está... não estou tendo tempo para ver as aulas, reveja as suas prioridades. Nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Será que o futuro financeiro seu e da sua família, a obediência a Deus nessa área da sua vida, não é uma prioridade para você hoje? E pensa comigo que como seria a sua vida financeira se você tivesse isso como prioridade, estivesse mudando essa situação. Lembre-se que a Bíblia nos ensina muito, em Provérbios 4, 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só, o que eu falo para você hoje tem fundamento bíblico. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando eu falo para você, repito, canso de repetir porque é importante. Aquilo que você pensa leva as suas ações, leva os seus resultados, está com base nesse princípio, nesse versículo bíblico. Olha só como a Bíblia é rica em entendimento. Repito para você, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na sua vida financeira, são os seus pensamentos que geram suas ações e geram seu resultado. Isso daqui é para você ter essa rocha para tomar as ações certas na hora que a gente estiver na segunda fase desse curso, colocando a mão na massa, você já vai pensar diferente. Você já vai determinar ações diferentes para ter resultados diferentes. O dinheiro que você tem hoje no saldo na sua conta é reflexo do que você pensou, das decisões que você tomou. E eu já falei para você na aula de ontem, que foi inclusive a frase da aula: não há colheita sem plantio. Querer colher sem plantar é antibíblico. Tem gente que quer ter reserva de segurança, que é ter investimentos, ter espaço financeiro, mas o que você tem feito nesse sentido? Comece a plantar, se comprometendo em assistir tudo nesse curso. E nessas aulas você vai aprender a melhorar a sua vida financeira e viver as promessas de Deus tem para a sua vida. Para realizar ações, você precisa saber administrar suas finanças. Não pensar que finanças não é algo de Deus, não é algo espiritual. Já mude essa raiz na sua mente. E aí, nesse sentido, por isso que eu falo tanto dos super comprometidos. Porque existem 3 tipos de pessoas. Os curiosos são aqueles que vêm na aula só para dar uma olhada
E às vezes até reclamam que eu quero tudo mastigado, anda logo, eu quero ver, vai direto ao assunto, que é uma pílula mágica para resolver os seus problemas, mas não se comprometem, não mudam suas vidas financeiras. Eu sei que os curiosos não vão se transformar. Tem os comprometidos, que são aqueles que até assistem a maioria das aulas, mas não aplicam, só guardam para você. E tem os super comprometidos que vão mesmo mudar suas finanças, como o Edilson, que participou de todas as aulas, seguiu todo o passo a passo da sua rota financeira. Que rota financeira eu ensino na segunda fase e você vai ter oportunidade de aprender na prática aquilo que o Edilson aprendeu também. E com certeza, só que o Edilson foi mais avançado, né? Porque o Edilson foi na mentoria. Eu sei que tem gente aqui pedindo mentoria, mas hoje eu não tenho vaga, não tenho turma aberta. Apenas a turma que já está em andamento. Então, e se você está super comprometido, já coloca aí na sua agenda para assistir a aula, está aqui ao vivo comigo na aula 17.7. E eu vou te responder a pergunta, qual é o melhor investimento? Eu sei, a gente precisa se comprometer. E eu te falo, ao vivo é muito melhor, porque você não deixa para depois. Mas vamos lá, continuando aqui. Ontem eu te dei a base com a lei da semeadura. Te dei a base com a lei da semeadura. Falei um pouco sobre renda passiva, que é a renda gerada pelas suas árvores de dinheiro. Te expliquei a base de tudo, que é esse princípio super importante de administração das finanças, que diz que a gente deve plantar sementes espirituais e sementes naturais. As sementes naturais geram a nossa árvore de dinheiro, sim. Eu te mostrei que você pode ter, sim, sua árvore de dinheiro, fazendo o que deve ser feito, aplicando a lei da semeadura com as suas sementes naturais e as sementes espirituais. Tem que ter as duas juntos. Hoje, o meu objetivo aqui é desconstruir na sua mente alguns conceitos que talvez um dia você já acreditou que fosse um bom investimento. E te preparar para te mostrar quais são os melhores investimentos. Quando você aprende o que não é bom, fica muito mais fácil e simples tomar melhores decisões. Porque você aprendeu o princípio, você tem uma base sólida. Ninguém vai passar por você, educação financeira, algo que ladrão nenhum vai te roubar. Isso realmente é a sua base. No mundo dos investimentos acontece isso também, porque o mercado é cíclico, ele muda, as taxas de juros mudam, a base dos investimentos ruim, entretanto, isso nunca muda. Quando eu te digo que o investimento é ruim, por sua base, não adianta que ele não vai melhorar. É por isso que eu te digo que eu prefiro te ensinar a pescar do que te dar o peixe. E essa semente de conhecimento que eu estou plantando em você pode fazer você plantar muitas árvores de dinheiro aplicando o princípio da lei da semeadura, que é a base do investimento. Então, já fica aqui, ó. Se você não assistiu a aula de ontem, você tem que assistir. Eu tô vendo que tem gente aqui, ó, que já assistiu todas e isso é muito bom. E as aulas anteriores, elas vão ficar no ar por ainda poucas horas, apenas esse final de semana. E depois a gente vai tirar do ar para que não acumule com as aulas da semana que vem. Tá combinado? Então, anota aí quais são 7 produtos financeiros que parecem investimentos, mas não são. Aprende aí comigo. Primeiro deles, título de capitalização. Esse é um dos queridinhos do banco. Quem aí é mais atraído são as pessoas que acham que eu preciso dele para poupar dinheiro. O título de capitalização é um título de crédito e você adquire por determinado tempo e aí ele é com objetivo. E muitos gerentes de banco, financeiras oferecem
falando que você está guardando dinheiro e vai participar de sorteios de prêmios. Eles são vendidos como investimentos, porém isso é um mito, pois dentro dele, nos valores pagos todo mês, tem uma parte que vai para rentabilidade e outra vai para taxas administrativas. A verdade é que o título de capitalização é um produto bancário, muitas vezes oferecido como venda casada de outros produtos. Ah, para eu te liberar esse financiamento, faz um título de capitalização aqui comigo, você vai guardar dinheiro. Isso não é verdade. O período de carência, às vezes, do título de capitalização até seu resgate, faz você perder muito dinheiro. E esses títulos rendem muito pouco, muitos são corrigidos pela taxa referencial, que hoje é praticamente zero, que é a TR. E no fim você acaba perdendo dinheiro, porque ele não é corrigido nem pela inflação. Então, na verdade, são, no fundo, uma loteria. Quem aí já não caiu nessa cilada de título de capitalização? Escreve aí, porque olha, nessa aula de hoje, eu sei que nunca fui premiada, isso é uma loteria. Você caiu num péssimo investimento. Péssimo, péssimo. A Bíblia nos adverte contra o ganho fácil. Em Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumentado. Então, para semear, o agricultor precisa de sementes e terra fértil, para que possa colher em multiplicação de suas sementes. Então, tudo que semeia em terra fértil se colhe multiplicado. E isso precisa ser feito com sabedoria, o que não ocorre quando se compra um título de capitalização. Em Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você está semeando, lidando com a sorte, é isso que você vai colher, tá? Segundo investimento aqui, porque o tempo voa, a poupança. A poupança, o rendimento da poupança ao longo do ano tem ficado muito abaixo do que a prévia da inflação, isso mesmo. No ano de 2020, a poupança rendeu 2,11% ao ano, sendo que a inflação foi de 4,23%, segundo o IBGE. Olha só, a inflação foi praticamente o dobro da poupança. Então, como a Selic no ano de 2020 saiu de 4,5% em janeiro e foi para 2% em dezembro, a poupança rendeu apenas 2,11%. Então, e a poupança é um dos investimentos mais comuns dos brasileiros, mas é uma das piores em rentabilidade. E outra característica da poupança é que existem datas específicas para sacar os valores investidos com rendimento do mês. E o que é chamado data de aniversário da poupança. E se o resgate for feito um dia antes que seja, o rendimento já é perdido. Olha só que cilada. E muita gente oferece a poupança e não falam que a poupança costuma perder rentabilidade até menos, mesmo para inflação. Então, quando você investe nesse produto, está verdadeiramente perdendo o seu poder de compra. Que se você, eu quero investir na poupança para comprar uma televisão nova, grande. Depois de um ano, esse mesmo valor da televisão, você não vai conseguir comprar, porque o valor da televisão vai estar maior do que o valor que você tem investindo. Isso é muito importante, tá? Olha só. Então, aí a Bíblia tem várias versões, tá? Importante que toda vez que eu falo um versículo aqui, importante você consultar as diversas versões que existem da Bíblia. Eu pego a versão aqui que mais casa para o seu entendimento, mais simplificado para você. Para você ter uma ideia também, que o IGPM, que é o índice de preços que corrige os aluguéis, subiu muito. Então, quem tem deixado dinheiro na poupança
do aluguel, em um ano vai faltar dinheiro para pagar o mesmo aluguel. Então, é um exemplo de investimento que faz você perder dinheiro, perder poder de compra. Ainda tem outra coisa que pessoas falam, a segurança da poupança. Sabia que historicamente no Brasil, no passado, o único investimento que já foi confiscado pelo governo foi a poupança? Lembra o governo lá em 1990 congelou os saques da caderneta de poupança? Por isso eu te digo, quem sabe da história, sabe, quero te mostrar agora que a segurança da poupança, ela é relativa. Não digo que isso vai acontecer, mas historicamente isso já aconteceu. Então, você não deve falar, é muito seguro, eu posso ter o valor a qualquer momento. Não é bem assim, tá? A história não diz isso. E, mas tá bom, doutora, se a poupança não cobra taxa e nem imposto de renda, então não vai ficar mais vantajosa? Não, porque tem investimentos que mesmo você pagando imposto de renda, a rentabilidade vai ser maior. Você precisa de educação financeira, você precisa de conhecimento certo da onde investir. E além disso, tem o dinheiro, mas eu tenho dinheiro rápido quando eu preciso na poupança. Hoje em dia tem investimentos que são D mais zero, ou seja, altíssima liquidez. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Para você, o que é liquidez? É você ter quando você pode ter acesso ao dinheiro no investimento. D mais zero, você tem acesso ao dinheiro no mesmo dia. Então, você tem que ter informações para esse tipo de investimentos. A única poupança hoje que tem uma característica, uma rentabilidade melhor, considerando o tipo de investimento, é a poupança antiga, que rende 0,5% ao mês mais TR, ou seja, a poupança antiga vai render 6,16% ao ano, que é uma rentabilidade às vezes melhor que alguns investimentos. Só que os depósitos têm que ter sido feito antes de 4 de maio de 2012. Não adianta, não é o dia que você abriu a conta de poupança, mas o dia que foi feito o depósito que vale. Então, entenda que a poupança não é o melhor investimento que você deve fazer. Eu quero desconstruir isso na sua cabeça. O conhecimento vai trazer para você melhores opções importantes para a sua reserva. Então, não é porque a poupança é ruim que você não vai ter dinheiro para reserva de segurança. Vai ter sim, mas tenha entendimento que o dinheiro guardado serve de proteção contra diversas situações, inclusive que te levariam para endividamento. A reserva de segurança te blinda das dívidas, te ajuda a te trazer paz financeira, porque é um princípio bíblico que eu vou te contar mais ainda nas próximas aulas. Inclusive, na próxima terça-feira vai ter uma aula super especial que eu vou te dar o checklist de todos os princípios bíblicos mais importantes sobre finanças bíblicas. É uma aula imperdível. Então, fecha aí na sua agenda que a aula de terça-noite, às 21h47, é imperdível mesmo. Eu te garanto que nenhum dos objetivos da poupança vai te mostrar como uma melhor opção. Deixa eu aprofundar esse conhecimento aqui para você. Em Eclesiastes 7:12, diz: a sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Olha só o que a sabedoria pode fazer com você. Conservar sua vida, sim, nessa versão de Eclesiastes 7:12. Por quê? Como que a dívida, os problemas financeiros vão tirar a sua paz e você vive numa angústia e tem gente que nem quer viver mais. Isso é muito sério, muito, muito sério. E é uma questão que envolve o seu espiritual, sim, de ter fé, de buscar sabedoria, entendimento. Em Provérbios 21:20, diz: na casa do sábio, há comida e azeite armazenados,
mas o tolo devora tudo o que pode. Então, quem é o tolo? É aquele que gasta tudo o que ganha, devora tudo o que pode. Quem não é sábio com sua vida financeira. Porque quanto mais você sabe ganhar dinheiro, mais dinheiro você faz. Por isso que a sabedoria, a Bíblia diz, é melhor do que dinheiro, porque você com sabedoria, você multiplica. Pegou isso? Não entenda errado. Ah, então vou ter sabedoria e não vou ter dinheiro. Não, a Bíblia não está falando isso. Então, você precisa sim de dinheiro para investido com sabedoria. Você precisa, principalmente, ter educação financeira para saber onde investir esse dinheiro. Faz sentido para você? Então, vê se isso tá tendo uma visão diferente. Não adianta você ter sementes e aí aplicá-las de forma errada. Às vezes você pega essas sementes e ele só você vive no cheque especial só cobrindo o cheque especial. Pensa quantas sementes estão sendo consumidas pelos juros. Será que não tem uma estratégia para você sair disso de uma vez? Você viver numa bola de neve não te ajuda. Você cortar o mal pela raiz, isso te ajuda. Mas você tem que obedecer o processo. Então, a gente tem gente que diz assim, eu não invisto na poupança, eu faço aplicação no banco. Olha só, deixa eu te contar aqui hoje. CDB do Banco Físico Grande é também um péssimo investimento. Nossa, mas aquela minha aplicação lá no Bradesco, aquela minha aplicação automática lá do saldo, aquela aplicação que o gerente do banco falou para eu deixar rápido, é um péssimo investimento também. O CDB chama Certificado de Depósito Bancário. É um título privado emitido pelos bancos e instituições financeiras. O CDB tem a proteção, sim, do Fundo Garantidor do Crédito, no limite de até 250 mil por CPF ou CNPJ. Investir no bancão diretamente é uma péssima vantagem. Por quê? Porque em razão da concorrência, da falta de concorrência que os bancos têm. Vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você está andando no comércio, numa rua, e é uma rua movimentada no centro da sua cidade. E aí tem uma pessoa ali, tem uma loja ali que vende tudo, aquelas lojas de utensílios vende tudo, sabe? Que coloca guarda-chuvas para vender ali na frente. E aí começa a chover. Até o preço desse guarda-chuva aumenta. O guarda-chuva oferecido ali naquela loja, ali onde tem um alto movimento de pessoas, você acha que vai estar mais caro ou mais barato daquele guarda-chuva vendido pela loja numa rua transversal, que você vai ter que andar 2 quadras para chegar nele, com menor fluxo de pessoas? Aquele guarda-chuva mais distante, às vezes pode ser até o mesmo ou de melhor qualidade, o mais distante vai estar com um preço melhor para você, vai estar mais vantajoso para você. Então, isso que acontece. O Bradesco, o Banco do Brasil, por exemplo, ele não precisa oferecer altas taxas de rentabilidade. O seu dinheiro já está lá na conta, você recebe o salário lá, ou recebe a aposentadoria lá. Basta o gerente te oferecer para você, olha, você não tem trabalho nenhum, eu coloco aqui num resgate automático para você. Pronto, o dinheiro já está na mão do banco. E isso faz com que o banco não se preocupe em rentabilidades melhores. Mas quando você investe no lugar certo, sem ter preguiça, pensando, eu vou fazer a transferência para esse lugar para investir, porque eu vou ter uma rentabilidade melhor, vou ter a mesma segurança. Não estou falando que eu gosto de CDB nem de corretora, são raríssimas as exceções. Apenas em CDBs bem selecionados, depois de uma minuciosa auditoria no título privado. O que importa isso? É a sabedoria para investir bem suas sementes. Lembre-se do servo tolo e infiel da parábola, servo bom e fiel
da parábola dos talentos, em Mateus 25, 14, 30. Ele não teve medo e não teve preguiça. E isso é muito importante. Em Lucas 16, 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ah, doutora, eu vou ter todo esse trabalho de fazer esse investimento, tirar dinheiro na conta, investir. Olha só, para ganhar alguns centavos a mais, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você tem que dar o bom exemplo e saber o que fazer. Vamos lá, vamos passando para o quarto investimento. Os melhores investimentos eu vou falar na aula hoje das 17h07, tá bom? Então vamos lá. Consórcio é outro péssimo investimento. Eu falo mais sobre consórcio com os meus mentorados. Inclusive, em muitos casos individuais, são analisados porque já fizeram no passado. E você tem que fazer o quê? Ter a solução do que você já fez. O consórcio é uma forma de compra em grupo de pessoas que se reúnem para comprar determinado bem. Os mais comuns são de casa, carro, moto, mas tem outros também. Ao venderem o consórcio, muitos o que eles fazem? Eles mostram para você uma grande vantagem de não pagar juros, mas não é bem assim. Você pode não pagar juros, mas você vai pagar alta taxa de administração, que às vezes é bem maior do que a taxa de juros. Essa cobrança é feita por uma empresa responsável por administrar o consórcio e ela deve ser paga por todos os consorciados no valor total da sua carta de crédito. E alguns consórcios ainda incluem no contrato fundo de reserva, o que não tem em outros, que também aumentam o valor da carta, do que você deve pagar, fora o seguro e tudo mais. Aí você pode me perguntar, mas doutora, consórcio é um investimento, eu comprei a minha casa com consórcio. Não é, sabe por quê? Porque não há um rendimento nesse tipo de operação. Um rendimento pelo próprio investimento. O rendimento há pela valorização do bem. Pode haver sim, mas você vai pagar por isso. Pegou? É diferente. Você não pagar por isso, por essa valorização do bem. Quando você paga uma parcela do seu consórcio, aquele dinheiro é utilizado para formar um montante que vai ser sorteado a um dos consorciados. Em muito caso, é totalmente consumido. Então, você está pagando para uma empresa para fazer algo que você mesmo poderia estar fazendo, que é guardar o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro. É esse entendimento, é essa base que eu quero que você tenha. Como você vai pagar uma taxa de administração por um pagamento antecipado, isso não é retirado do pagamento, porque praticamente você tem que pagar todas as parcelas de forma antecipada com a taxa de administração. Por isso que muitos meus mentorados, quando me perguntam, eu fui ver e vou dar um exemplo de várias orientações que eu falo sobre consórcio. Se eu pagar hoje antecipado o meu consórcio, dá na mesma de eu pagar todo mês. Muitas vezes não compensa antecipar consórcio, porque o valor é o mesmo. E tem gente que não sabia disso. Fora que você lida com a sorte. Toda vez que você lida com a sorte, você está vendo apenas o futuro. Não é bem assim. Seja um bom gestor do seu dinheiro. Faça seus investimentos para os seus sonhos. Para ter as finanças controladas, você precisa, sabe o quê? Adquirir o conhecimento certo. E fora que muitas pessoas ainda não tiveram entendimento, paga e não recebe o valor investido. Em Provérbios 19, 20, diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Por isso que eu sempre digo, invista naquilo que você conhece e sabe explicar. Tem gente que compra consórcio e nem sabe explicar o que de fato é um consórcio. Olha só como a Bíblia é rica nos ensinamentos de finanças. Tem gente que não tem paciência
E aí faz besteira na vida financeira, que quer resolver logo, acha que achou a solução mágica fazendo um investimento que nem sabe explicar melhor. Se você não conhece o investimento, não tem como, não tente investir. Comece já aprendendo isso que eu estou te ensinando hoje. Lembra na aula de ontem? São duas sementes, semente natural e semente espiritual. Você precisa aprender a importância de cada uma delas. Percebe como é importante você ter essa transformação da sua mentalidade? Que você vai estar usando essas duas sementes? É fundamental que você mude a sua mentalidade. Por isso que eu estou fazendo esse curso aqui preparatório, essa primeira fase para você, para a gente ir para a segunda fase. Cada aula aqui eu estou plantando uma semente para a sua transformação. Como? Te entregando conteúdo precioso, a frase da aula, a palavra-chave para você ter seu certificado gratuito, mas também está montando todo esse quebra-cabeça, tá? Vamos lá. Eu vou passar agora para o quinto investimento. Eu já falei 4. Quem anotou aí, falei 4 produtos financeiros que parecem investimento, mas não é. Quinto, pirâmides. Sim, pirâmide é uma prática ilegal com a promessa de altos juros e rentabilidade que deixa quem está na base dela sem nenhum recurso. Entenda, na pirâmide não há um lastro no negócio. O que é um lastro? Algo realmente concreto, com base. Os ganhos sempre dependem que outra pessoa entre no negócio. É o dinheiro dos novos que é repassado para quem está no topo da pirâmide. Olha só, quantas pessoas já não foram enganadas por causa de pirâmides. Isso mesmo. E a Bíblia nos diz o seguinte. E tem isso, ó, importante, entendimento da pirâmide. O ciclo, ele acaba quando cessa a entrada de novos. Aí a pirâmide desmorona. Em Eclesiastes 11:6, diz assim: semeia de manhã a tua semente e não descanse a tua mão até a noitinha, pois não sabes onde esta terá bom êxito, quer aqui ou quer ali, ou se ambas serão geralmente boas. Olha só o que Eclesiastes 11 está falando para gente. Para a gente semear a semente, ó, aqui e ali, a diversificação. Sendo que tem gente que pega todo o dinheiro que tem, no último centavo que era para ser reserva de segurança e coloca naquele investimento bom que o vizinho indicou, por causa da alta rentabilidade. Só que tem uma cilada envolvida. Quem entra em pirâmide quer alto lucro rápido, mas a chance de se dar mal é muito grande. Aqui no Brasil mesmo, teve um caso de um empresário mineiro que dava rentabilidades altíssimas, e aí foi mostrado uma pirâmide. Teve o caso da JJ Invest no Rio de Janeiro também, que já foi deflagrado tudo, a Polícia Federal se envolve. Teve o caso da Unique Forex também no passado, e depois foi revelado assim também. Então, todos esses, um bom investimento, para ser considerado investimento mesmo, entenda essa premissa que está em Deuteronômios 22:9. Não semeará as tuas vinhas com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto das sementes que semeares e a novidade da vinha. Então, você não deve misturar a sua semente, os seus recursos, com sementes que não têm o mesmo propósito que você. A semente deve ser bem escolhida e sem misturar em solos ruins e solos bons. Todo investimento com uma promessa de altos ganhos geralmente é furada e tem altas chances de pirâmide se não tem um lastro certo. E outro péssimo investimento que eu tenho até medo de falar, eu vou falar para você aqui, mas tem muita gente que vai brigar comigo. Tá. Então, é importante você ter esse entendimento. E se você geralmente conhece
alguém que já caiu em ciladas de pirâmide. E isso tem que ser, você tem que se afastar exatamente disso. E como é que você faz para estar preparado? Porque uma vez que você começa a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, as pessoas vão aparecer para você investir. Eu não quero que você se desmorone, perca tudo com uma pirâmide por falta de sabedoria. Tá? Então, você tem que ter esse entendimento. Sexto e sétimo aqui, eu vou falar mais ainda sobre empréstimos e investimentos, mas esses vão andar juntos, que é financiamento de casa própria e financiamento de carro. Então, o sexto e sétimo entram juntos. Por quê? Porque tem um mito na sociedade brasileira de que a pessoa só é bem-sucedida quando ela tem um imóvel próprio, uma casa para chamar de sua. Mesmo que isso tenha sido financiado e te traga maior pesadelo financeiro. Não estou falando que você não deve comprar sua casa própria. Não, não. Entenda o seguinte, quero deixar claro aqui. Eu estou falando aqui de investimentos. Eu quero, lembra que você está numa transformação de mentalidade. Eu quero tirar uma venda dos seus olhos. Porque o problema é que, como é vendida essa ideia, você precisa ter um entendimento de que o financiamento não torna o bem seu automaticamente. Pega isso aqui comigo. Em amor, eu estou te ensinando. O bem só se torna seu quando você termina de pagar. Então, enquanto você não tiver pago tudo, ele é do banco, ele é da financeira. Entendeu? Então, isso vai te economizar muito estresse se você tiver esse entendimento. Tem exceções, sim, que pode ser um bom negócio financeiramente, mas essa é a exceção, não é a regra. Se for financiado com subsídio, por exemplo, um programa Minha Casa Minha Vida, isso pode valer a pena dependendo do caso, mas tem que fazer conta. A casa própria pode ter suas vantagens, sim, mas não deve ser chamada de investimento de multiplicação de sementes. Tá pegando aqui comigo? Eu estou fazendo uma metanoia financeira, uma mudança de mentalidade. Ela é a realização de um sonho, tá tudo bem. Ela é um desejo financeiro, tá tudo bem. E Deus quer sim que você tenha as suas finanças controladas, que faça sobrar dinheiro e comece a investir para realizar sonhos. Olha só, você vai fazer investimentos para realizar sonhos e tá tudo bem. Eu não estou dizendo aqui que você não pode programar a compra de uma. Eu só não quero te deixar no engano. Lembra, a verdade te libertará. Não se engane de que a casa que você mora é um investimento enquanto ela está financiada no banco, porque não é. De longe não é um investimento, porque você paga juros. Investimento propriamente dito, você recebe juros. Tá aprendendo comigo? Aprende comigo. Legal, a gente falando da aula maravilhosa, isso é muito bom. Então, pega isso, que é uma forma de você ver as suas finanças como você nunca viu. É uma aula totalmente diferente essa. Aí começa a vir as objeções na sua cabeça. Mas espera aí que eu já vou quebrando elas para você. Ah, doutora, mas os imóveis se valorizam. Se eu comprar uma casa financiada, com o tempo ela vai se valorizar. Aí eu vendo amanhã ganhando mais. Aí eu comprei um imóvel pensando que ele ia se valorizar, só que isso é o quê? É um lance de sorte. A gente não está falando aqui, eu não falei, estou falando de lance de sorte, porque ao mesmo tempo que a casa pode se valorizar, ela pode se desvalorizar. Eu estou falando na minha experiência como mentora da vida financeira do Cristão Rico. E como eu vejo meus mentorados. E aí eu te oriento que, quem é bem orientado faz o que deve ser feito. Eu já vi pessoas comprando uma casa própria e depois, achando que vai valorizar, de repente fazem um lixão na quadra de baixo da sua casa. De repente acontece, vira lá
a Cracolândia do lado da sua casa. Olha só, não é todo imóvel que vai se valorizar. Você precisa ter esse entendimento. Fez sentido para você? Tá a explosão. Então, essa é a clareza, tá? Então, a árvore de dinheiro, antes de falar de árvore de dinheiro, eu quero fechar aqui com você. Por isso que você está falando que não é um investimento você fazer o financiamento. Você tem que ter essa clareza e colocar as vantagens e desvantagens. Por quê? Porque eu quero que você construa a sua árvore de dinheiro como investimento, sim. E você já aprendeu aqui comigo que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que gera renda sem a necessidade de um emprego no trabalho, que é a árvore de dinheiro. A árvore de dinheiro te gera renda passiva. E você precisa começar a plantar a sua árvore de dinheiro. Seria diferente se você estivesse fazendo um investimento, eu estou comprando uma casa, kitnets que eu vou deixar alugada, isso vai me trazer renda, com essa renda do aluguel eu vou pagar o financiamento e mais o valor, assim você está construindo um ativo, você está colocando dinheiro no seu bolso também, você está construindo algo. Ah, doutor, então se eu comprar uma casa financiada e alugar para alguém, então eu vou ter um ativo, como o exemplo que eu estou dando para você? Depende, por quê? Como tem que ser exatamente nesse exemplo que eu estou dando para você. Esse aluguel tem que ser capaz de pagar a prestação ou pelo menos zerar e mais com os juros, sim, da prestação. E ter um valor a mais, que aí é um investimento. Mas acontece que na prática, como a gente tem visto aí, a inflação e tudo mais, dificilmente o valor dos juros do financiamento imobiliário, mesmo com as reduções dos juros que a gente tem, não vai cobrir o valor que é recebido de aluguel com o valor dos financiamentos imobiliários, mesmo com redução das taxas de juros para os financiamentos imobiliários, que eu vejo, na prática, há muita desproporção nisso, principalmente quando se financia 80% do imóvel e por aí vai. Lembra das aulas do ativo? Sempre você tem que lembrar, em questões de investimento, as árvores de dinheiro nada mais são do que ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Fixa isso na sua mente. Sempre que você for investir em algo, você vai pensar: isso daqui vai colocar mais dinheiro no meu bolso ou vai tirar? Porque tem gente que compra algo e acha que está fazendo um investimento e não percebe que depois dessa compra vai te gerar mais despesas. Você tem que fazer a manutenção. E aí vem com o carro. Você faz o financiamento do carro e não percebe que com o carro vai vir IPVA, vai vir seguro, vai vir o combustível. Nem sempre ele vai botar dinheiro no seu bolso. Tá tudo bem, é a realização de um sonho, mas não é um investimento. Pega esse ensinamento para você. Eu estou desconstruindo algo na sua mente. Você não pode ficar, mas meu Deus, eu tô triste agora porque eu já fiz isso. Tá tudo bem. Hoje essa aula das péssimas maneiras de investir é uma aula que traz a verdade. E eu vejo gente falando, meu Deus, eu já fiz um título de capitalização, eu já fiz um consórcio, eu tenho dinheiro na poupança, eu fiz um financiamento de casa, eu fiz um financiamento de carro. Tá tudo bem. Agora você sabe da verdade. Agora você sabe que você pode fazer diferente. Eu quero que você não seja mais o mesmo, sim. Seja renovado pela transformação da sua mente. Caia na realidade, aprenda, transforme-se. Saindo da sua zona de conforto, porque você está vendo coisas que você nem sabia que não sabia. Então, sempre que você for investir em algo, você tem que fazer essa pergunta que eu te ensinei aqui hoje. Isso vai colocar dinheiro no meu bolso ou vai tirar dinheiro no seu bolso? Se for tirar, tudo bem, mas ele tem que ser considerado como a realização de um sonho. Aí te volta no raciocínio aqui da casa alugada. Por exemplo, tem uma pessoa que pagava R$500 de aluguel e aí compra uma casa, está realizando o sonho e vai pagar R$1.000 de parcela. Será que essa pessoa vai ter mais dinheiro nos próximos meses? Não,
Por quê? Ela vai ter menos dinheiro, porque ela vai ter o pagamento dos juros também. Aí você pode me dizer, mas doutora, eu estou pagando mais, mas a casa vai ser minha. A casa é minha, Tendi. Mentira. A casa vai ser sua. Enquanto você estiver pagando o financiamento, a casa é do banco. Dentro dessa parcela, R$ 1.000 que você paga, você vai ver, vai ter R$ 500 de juros, vai ter muitos juros. E eu cansei de ver alunos dizendo que pagou 4, 5 anos do financiamento e o saldo devedor nunca diminui. Você já viu isso? Porque você vai pagando, na maior parte, principalmente quando você faz o financiamento de forma errada, a maior parte dela é juros. E quem fez financiamentos indexados à inflação, então, que cilada. Mas eu não quero me aprofundar mais nesse assunto, não, porque eu não quero que você me deixe, fique mais bravo comigo, não. Eu só estou aqui abrindo os seus olhos. Eu quero te mostrar que existem formas e estratégias para você comprar e quitar a casa do jeito certo. E é assim que fez a minha mentorada, Ariane, que conseguiu quitar a casa dela, mesmo tendo feito financiamento, e tá tudo bem. Mas ela fez o que devia ser da forma certa. Olha só o caso da Ariane. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu conheci o Cristão Rico através de um link no Facebook. Eu me inscrevi no curso, depois me arrependi porque fiquei com medo de ser charlatanismo, de ser enganada. O Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu voltei ao curso, entrei no grupo de WhatsApp de novo, participei da metanoia financeira completa, fui super interessada, super comprometida, transbordava sobre a vida do meu esposo, tudo que eu aprendia, participamos da Semana Cristã, eu controlo minhas finanças, e ali Deus já foi transformando a nossa mente, a nossa vida. Aprendemos estratégias para obter dinheiro ali, ainda na Semana Cristã e na metanoia. E começamos a compor nossa reserva de segurança que antes nós não tínhamos, porque não sobrava dinheiro da nossa renda. E com essa reserva de segurança surgiu a oportunidade de ser mentorado, só que a gente ficou com receio porque ia zerar a nossa reserva. Então a gente orou, Deus confirmou, nós investimos no curso e não nos arrependemos, porque Deus tem feito coisas sobrenaturais em nossa vida em tão pouco tempo. Quando eu parei para analisar, a gente viu como que Deus nos abençoa. E a gente aprendeu no curso que a gente precisa ser fiel no pouco para Deus nos abençoar no muito. E aprendemos estratégias para fazer a reserva de segurança, para fazer sobrar dinheiro. Antes utilizávamos o cartão de crédito da maneira errada. Nós quitamos o nosso cartão de crédito e hoje aprendemos que nós podemos usar ele para colocar dinheiro no nosso bolso. Fizemos o curso, né? Entramos no curso e com as estratégias que nós aprendemos, nós conseguimos a semana passada quitar a nossa casa no valor de R$ 32.417, para honra e glória de Deus. Aplicando o segredo dos bancos, retornou para o nosso bolso um valor de R$ 3.720 e deixamos de pagar taxas, então nós não desperdiçamos mais as sementes que Deus coloca em nossas mãos. E quitei 2 dívidas que eu tinha na prefeitura, dívida ativa com IPTU. Aprendemos a fazer renda extra com as estratégias que nos deram. Hoje entra cerca de R$ 2.000 com a gente. Nós reativamos um empreendimento nosso, que era o estúdio, e eu estou vendendo bolos agora também. Aprendi a fazer investimentos, eu que achava que investir não era para nós, que era só pagar contas. Hoje nós fizemos a nossa carteira de investimento com as 10 fatias da pizza que nós aprendemos no curso. Estamos rumo à nossa liberdade financeira. Eu super indico o curso, vale muito a pena, estamos aprendendo muito. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Obrigada, um beijo, tchau. Olha só, que legal esse depoimento da Ariane, porque ela realmente viu, né, que ela poderia mesmo mudar a sua vida financeira, fazer o que deve ser feito. E eu não quero que você fique triste, não. Eu quero que você se alegre, porque agora você está vendo tendo uma nova oportunidade de fazer algo diferente.
A Ariane, ela participou da maratona de aulas como essa que você está tendo oportunidade. Depois abriu vaga para ela entrar na minha mentoria e olha só o que aconteceu. Olha só que loucura. E eu e minha equipe estamos acompanhando durante a mentoria e ela recebeu de volta dinheiro do banco. Ela aumentou sua renda, quitou dívidas de IPTU, recebeu dinheiro de volta, como falei, e também quitou a sua casa. Tudo isso em apenas 60 dias. Viu a importância da sabedoria financeira? Você acha que ela conseguiria quitar a casa dela de forma tão rápida se ela não tivesse investido em educação financeira e realmente falado, eu vou sair da minha zona de conforto? Porque tem gente que quer mudança, que quer se transformar num diamante, mas continua ali parado. Você precisa entender que a rocha vira diamante depois de muito atrito, depois de muita pressão, superando obstáculos. Por isso que é importante você investir cada vez mais na sua educação financeira. No mundo das finanças, existem coisas que você nem sabe que não sabe. E você só descobre com mentores, só descobre investindo em educação financeira. Tem jeito para realizar qualquer sonho. Você só precisa ter conhecimento para realizar do jeito certo. E tem gente que fica insistindo em fazer da forma que quer fazer, sendo que devia estar persistindo. O que é persistir? Persistir é fazer da forma certa. Se um jeito não está dando, faz de outro. E insistindo é você tentar da mesma forma sempre. É por isso que eu invisto mais de 200 mil por ano em mentorias. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu descobri que eu nem sabia que não sabia coisas. E isso volta várias vezes para mim. Tudo que se semeia em terra fértil, com os cuidados necessários na plantação, se colhe multiplicado. Se você entendeu a lei da semeadura aqui, tudo que você deve fazer com as sementes de dinheiro que Deus coloca em suas mãos é começar a plantar árvores de dinheiro em terra fértil. Imagine você plantando uma semente de dinheiro, que isso vira um pé e gera recursos para você de forma multiplicada que você pode colher. Você nunca vai estar matando a árvore. Imagine agora você plantando muitas árvores e essas árvores gerando muito mais sementes. Essas árvores, se elas forem bem cuidadas, vai chegar um tempo em que você não precisará mais plantar até. E aí você não vai precisar mais trabalhar para esses frutos, para ter essas sementes, porque você vai viver dos frutos. E aí você vai ter tempo para o seu trabalho, para fazer sua missão, para servir mais a Deus. Então, entenda o seguinte, você pode sim se dedicar integralmente ao seu chamado. Como? Semeando, colhendo e multiplicando. E como é que você consegue isso? Com sabedoria financeira. Trazendo isso para a sua vida. Quanto mais sabedoria financeira você tem, mais fácil será multiplicar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Então, se você já está mudando sua mentalidade com tudo que eu estou te contando aqui, eu vou te passar agora a frase dessa aula, também vou te passar a palavra da aula. Nossa, o tempo voa, né? Voa demais. Eu quero saber quem já está mudando a sua mentalidade com a frase da aula de hoje. Escreve para mim, eu estou mudando. Eu quero que você entenda o seguinte, que você precisa ter esse entendimento. Não existe bom investimento sem conhecimento. A frase da aula é: não existe bom investimento sem conhecimento. Que legal, tem gente que já está mudando, tem gente que já mudou. Isso é muito bom. A frase não existe bom investimento sem conhecimento. Você que tem Instagram, vai fazer um stories no Instagram e marcar o @cristãorico. Aí você pode falar, tá bom, doutora, aprendi aqui péssimos investimentos, que pensava que era e não é, mas eu quero saber onde exatamente eu devo investir. E isso eu vou falar na aula de hoje, às 17h07, nesse sábado, porque o tempo voa, onde você deve colocar o seu dinheiro, num pensamento de longo prazo também, já que estamos daqui no intensivão de finanças bíblicas. Lembra que a melhor semente que você pode plantar,
o melhor investimento que você pode fazer é na educação, para você ser melhor agricultor, para plantar suas árvores de dinheiro. Isso plantando com o seu tempo, sim. Nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. E eu falo investir em educação para ter mais dinheiro, sim. Sabe por quê? Porque somos claramente ordenados a multiplicar os talentos que Deus nos dá, tanto materiais quanto espirituais. E para multiplicar nosso dinheiro, uma boa educação financeira é fundamental. Você pode multiplicar através de investimentos que vão te exigir mais sabedoria financeira. Isso é muito importante. Isso é uma das várias coisas que eu ensino e acompanho os meus mentorados. Além de sair das dívidas, organizar suas finanças, aumentar a renda, a gente trabalha também estratégias de investimento de uma forma mais aprofundada com sessões de mentoria. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Eu já passei a frase da aula de hoje. A gente está aqui se preparando. E aí tem muita gente que fala, doutora, mas quanto que eu separo para investir? Sobre exatamente o quanto para investir, eu vou falar na segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é um evento fechado e gratuito só para inscritos. Se você ainda não se inscreveu, acesse cristãorico.com/evento e garante a sua vaga de graça. Eu estou aqui mudando a sua mentalidade. Lá na segunda fase, a gente vai colocar mais a mão na massa, tá? A palavra-chave de hoje é conhecimento. A palavra-chave que vai destravar o seu certificado e você precisa dela para o seu certificado. E fique no grupo do WhatsApp até o final. Isso é muito, muito importante. Conhecimento é uma das coisas mais importantes que você precisa. E eu vou te responder a pergunta onde devo investir, qual o melhor investimento, na aula de hoje, às 17h07. Quem quer saber aí? Então, eu quero que você volte às 17h07 e traga mais uma pessoa. Combinado? Quero ver você aqui super comprometido, super comprometida comigo hoje. E o que você vai fazer agora? Vai fazer um stories no Instagram com a frase da aula, marcar @cristãorico. Vai indicar o evento para as pessoas que você conhece, transbordando, abençoando mais e mais pessoas com sabedoria bíblica na vida financeira. E se você ainda não está dentro dos grupos de WhatsApp do intensivão para receber no final do evento o seu certificado, entre cristãorico.com/grupo, mas você se inscreve, para você entrar direto. Tem gente que saiu do grupo e vai voltar. Entra aqui, cristãorico.com/grupo. Maravilha, isso é muito bom. Então, te vejo hoje às 17h07. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau.